E aí eu chego no ponto da minha mensagem de hoje. Pare de se agitar. Jesus está na sala. Nós estamos durante todo esse mês tentando falar com a igreja de Jesus sobre a importância da família no reino de Deus. A família, irmãos, é um instrumento de Deus para saquear o inferno, para salvar nossos filhos, para salvar nossas esposas, para salvar nossos esposos, para salvar a nossa família. Mas o plano já foi feito. Agora, se você não seguir o plano, não vai ter salvação na sua casa. Se você não cumprir o desígnio, não vai haver milagre na sua casa. Depois não adianta chorar, espernear, porque não adianta. O diabo já afetou a sua casa. Se você não quebrar os altares, ele vai continuar reinando na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, por amor de Deus. Que dificuldade é entender isso. Mauro falou em um dos seus comentários hoje pela manhã, lá no rancho, nós temos um manual, mas o manual, como a Anaceli falou, ele está perdido na casa. Você não sabe aonde está a sua Bíblia, você não pega nela, você não lê, você não tem culto na sua casa, não tem pregação, não tem oração, não tem louvor, não tem adoração. Aonde você espera que sua família vai chegar? No inferno. É no inferno, não é outro lugar. Não vai chegar em lugar nenhum se você não cuidar da sua família. Domingo que vem eu vou falar sobre pai. Hoje eu vou falar sobre irmãos. Domingo que vem é para os homens, é para os pais. Não fuja não, venha, que tem uma palavra para você. Porque a responsabilidade da desgraça do seu lar é sua. Tudo que der errado na sua casa, o problema é seu, que é pai. Mas não vou falar sobre isso não, só domingo que vem. Venham para a gente continuar. Então hoje eu queria falar de agitação, de movimento. Pare de se agitar. Jesus está na sala. Aí, pergunta que não cala, será? Será que Jesus está na sala da sua casa? O que você tem na sala da sua casa? Jesus quer estar na sala. E quando ele estiver na sala, não se agite. Pare. Homens têm que subir montanha para encontrar Deus. Crentes precisam ir para o encontro para poder sentir Deus. Por que a gente não consegue sentir Deus na igreja? Por que a gente não consegue sentir Deus na nossa casa? Há um problema, irmãos. Nós não estamos parando. É muita agitação. Você não consegue tirar um tempo. Você não consegue tirar um a sós. Como é que chama o programa nosso lá? A sós com Deus. O que é o encontro que não seja estar a sós com Deus? Por que a gente precisa tirar o povo, colocar no ônibus, levar para uma chácara e ficar ministrando sobre a vida dele durante 3 dias? Porque dentro de casa não dá. Porque na igreja não dá. Por quê? Porque há muito movimento, há muita bagunça. Você já se sentiu sobrecarregado, mesmo fazendo coisas para Deus? Não, tá tudo dentro dos conformes. Está envolvido na igreja, está envolvido nas coisas de Deus, mas está sobrecarregado fazendo as coisas para Deus. O texto de hoje é Lucas capítulo 10, de 38 em diante. O texto sagrado vai nos dizer o seguinte, amados de Deus: indo eles no caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu aonde? Em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava, de que forma? Ocupada com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diga a ela que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está ansiosa, agitada e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria
escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O que foi que Maria escolheu, irmãos? Ela escolheu aquietar-se, estar à presença. Ela não se preocupou porque Jesus estava na sua casa. Ela não se agitou, ela não correu, ela não foi para a cozinha, ela não fez nada. Ela apenas valorizou a presença de quem a visitara, de quem estava ali, quem estava naquela casa, quem estava visitando aquele lar, era Jesus de Nazaré. Ela então resolveu aproveitar a presença. Marta também sentiu isso. Mas Jesus respondeu de um jeito, irmão, surpreendente. Versículo 42. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A pergunta que fica a mim, a você, a nossas famílias é: temos nós escolhido a melhor parte? Vou pedir licença à irmã Maria, que não é a da Bíblia, mas a Maria, mãe do Gabriel, para usar um exemplo dela. A irmã Maria é uma serva do Senhor. Ela tem disposição no serviço. E quando ela vê algo por fazer na igreja de Jesus, ela logo arregaça as mangas e faz. E não sou eu apenas que faz. Quem a conhece e vê ela nas nossas programações, vê como é a irmã Maria. Eu me encontrei com ela ontem lá no culto das mulheres, na Peniel. E aí dei aquela injeção: bora, irmã Maria, como é que vai ser amanhã? Tudo legal? Eu vi lá e está tudo bem. Não, pastor, nós vamos estar lá. Que hora que é para chegar? Né? O que é que vai fazer? É a comida e tal. Irmã Maria, relaxa. Né? Eu falei: irmã Maria, calma, irmã Maria. Amanhã é para a gente ficar zen. É para a gente deitar na rede. É para a gente sentar na cadeira. É para a gente trocar uma ideia. É para a gente conversar. É para ficar na sombra. É para comer o frango assado, a linguiça assada, a carne assada, irmã Maria. Não se agonie. Aí o culto já tinha começado quando a irmã Maria chegou. Mas eu vi a irmã Maria, como Jesus via, né, os seus servos. Eu cheguei, estou pregando, mas eu estou ligado em tudo, todo movimento. Eu sou águia, todo movimento eu estou vendo. Aí eu vi, né, chegou o Timóteo e o Zebedeu, né, hoje tinha cachorro, ali foi terrível. Tinha uns 4 cachorros, os irmãos foram levar os cachorros, foi uma bênção, né. Menino não podia mexer que o cachorro latia, né? Mas foi bênção, deu tudo certo. Eu vi a irmã Maria, né? Chegou. Quando eu vejo, a irmã Maria está onde? Colocando a touca na cabeça lá na cozinha. Eu falei: para tudo. Nayara, vai lá e busca esse povo todo. Ninguém é para trabalhar aqui hoje, não. Ninguém vai, nós pagamos churrasqueiro não, furamos churrasqueiro, né? Mas pagamos a cozinheira, tinha 2 cozinheiras lá, cozinhando para nós, nenhuma irmã teve que ir para a panela. Essa era a ideia, irmãos, era para a gente estar junto. Eu falei: irmã Maria, vem para cá, todo mundo senta aqui, vamos ouvir a palavra. Aí veio a irmã Maria, todo mundo sentou, e foi uma bênção nossa manhã ali naquele lugar, irmãos. Então, onde estamos quando nós nos deparamos com um texto como esse? Onde nós estamos? Betânia era uma cidade próxima de Jerusalém, como eu disse. A casa de Marta, Maria e Lázaro, eles eram irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria. E eles tinham algo em comum. Além de ser irmãos, eles eram amigos íntimos de Jesus. Jesus comumente os visitava. Era comum ver Jesus com eles. Mas nessa ocasião, em especial, nós nos deparamos com essa história, com essa agonia de Marta. Vimos a agonia de Marta. Jesus chega na casa, ela corre para a cozinha e vai lá fazer aquela coisa toda, enquanto a outra fica na presença de Jesus, talvez na sala ou em outro espaço. Qual era o clima daquele lá? Qual era o clima, irmãos, daquela situação? Vocês viram a cena aqui hoje da Ana Célia? O marido estava viajando, mas eles estavam recebendo o pastor. Um menino perguntando o que tinha naquela panela, batendo a colher, a outra olhando, a mãe agoniada, né? Tudo isso, irmãos, acontece quando alguém nos visita. Aí você já imaginou ser visitado por Jesus? Você já se imaginou Jesus na sua casa? Irmãos, isso não deveria ser algo estranho aos crentes. Mas, pasmem, há muita casa de crente
que Jesus não consegue entrar. Há muitos lares cristãos, há muitos lares evangélicos, irmãos, aonde Jesus não consegue mais entrar. Porque naquele lar, naquela casa, irmãos, há pecado, há erro, há ignorância da palavra de Deus, não há espaço para Jesus. E aí nós nos deparamos então com essas duas irmãs, com os exemplos delas. Aí nós nos deparamos com Marta agitada na cozinha, querendo cuidar do alimento, querendo cuidar de algumas coisas. Por que será que Marta ficou agitada, irmãos? Jesus não andava sozinho, tinha uma comitiva com ele, tinha discípulos. Aonde Jesus chegava, irmãos, tinha que ter movimento. A hospedar Jesus, irmãos, era difícil. Às vezes, eu andando com meu chefe, deixa ele ir em alguns lugares, até de pessoas simples, porque sabe que se chegar ali na hora do almoço, dá problema para o camarada da casa. Porque são muitas pessoas que o acompanham. Então Marta estava agitada talvez por causa disso. E Maria, irmãos, ela estava sentada em silêncio, ouvindo o mestre. Dois paradoxos. Enquanto uma estava agitada, preocupada, a outra estava sentada, parada e em silêncio, ouvindo o mestre. E como estava Jesus? Como está Jesus na sua casa? Não importa, irmão, se você é Marta ou Maria. Não importa, irmão, se o seu comportamento é o comportamento de Marta ou Maria. Se você é uma preocupada ou uma despreocupada com relação à presença de Deus. O que importa, irmãos, é que da mesma forma como Jesus estava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele também está em sua casa. Sabe como é que ele se encontrava lá? Ele se encontrava, irmãos, observando tudo. Jesus está na sua casa, Jesus está no seu lar e ele está observando tudo. Você pode querer enganar quem você quiser, esconder as coisas de quem você quiser, de Jesus não. Porque Jesus está observando. Ele vê tudo. Ele está vendo tudo. E quando nós vamos para a vida de Marta, para o comportamento de Marta, diante desse episódio, nós podemos intitulá-la como a mulher do serviço. Conhece alguém assim? A mulher do serviço? O homem do serviço? O irmão do serviço, a irmã do serviço, o jovem do serviço, o adolescente do serviço, o junior do serviço, o pastor do serviço. Conhece alguém assim? Crente Marta. O nome de Marta, irmão, segundo a pesquisa, Marta significa senhora, chefe do lar. Então estima-se que Marta fosse a irmã mais velha. Eles já não tinham mais pai e mãe, mas tinham os 3 irmãos em casa. Então Marta era talvez aquela irmã mais velha, preocupada em cuidar das coisas, em cuidar para que todos que chegassem em sua casa fossem assim bem recebidos, né? Isso mostra que ela talvez fosse a responsável pela casa, a irmã mais velha, certo? Isso tem algo também a ver com a cultura judaica. Irmãos, esse dia eu estou estudando a cultura judaica, né? Tem que ficar ligado. Se me preocupar com alguma coisa, fica vergonhoso. Uai, pastor, você não sabe não, né? Tem que estudar. Então, na cultura judaica, irmãos, receber hóspedes era uma honra. Era uma honra sagrada receber alguém em sua casa. Eu aprendi também que, por exemplo, quando chega alguém na casa de um judeu, naquele contexto especificamente falando, se tivesse 4 escravos, o mais miserável seria o que ia lavar os pés daqueles que chegassem à casa. E por que eu conto isso? Porque quem foi que lavou os pés? Foi Jesus. Então a atitude dele, abro esse parênteses, é para dizer que ele se pôs, sendo o maioral, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele se dispôs a humilhar-se a tal ponto de se colocar diante ou como o pior dos servos, para poder assim mostrar a sua humildade. A mulher, irmãos, da casa, ela cuidava de tudo: comida, limpeza, água, conforto, descanso. Marta estava preocupada com isso. Jesus chega, precisa de hospedagem.
Ela, como a responsável, como a senhora da casa, ela então foi cuidar de tudo isso. Agora, Marta estava errada com isso? Não. Ela queria, irmãos, honrar Jesus. Ela queria honrar Jesus com essa atitude, com o melhor que ela tinha. Mas ela se perdeu na obrigação e esqueceu da adoração. Esse risco que aconteceu com Marta corre comigo e com você. A gente se perder no serviço. A gente está tão preocupado com o serviço que a gente esquece da adoração. Então eu estou fazendo coisas para o Senhor, eu estou fazendo coisas na igreja, eu estou me envolvendo com os ministérios da igreja, mas eu não estou adorando, eu não estou louvando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou tendo vida devocional. Para nada presta, irmãos. Se a tua vida, se a tua família não for edificada, você está perdendo tempo dedicando-se ao serviço e perdendo-se na adoração. Essa é a lição que nós tiramos dessa história. Ela estava, irmãos, ocupada com muitos afazeres. Lucas capítulo 10, versículo 40. A ideia é como se ela tivesse distraída, arrastada por várias coisas. E às vezes a gente se pega assim. Ela servia tanto que esqueceu de ouvir. Você, sua família, se envolve com tanta coisa, achando que está fazendo bem para a sua família, achando que está fazendo bem para os seus filhos. E você esquece de ouvir a voz de Deus falando todo dia, todo domingo. Marta, porém, andava distraída, muitos serviços, e aproximando-se disse: será que você se encontra assim também? Versículo 40 começa a apertar. No versículo 40 eu queria chamar a sua atenção para você observar se por vezes você não está comportando como Marta. O versículo 40 vai dizer, palavra de Marta, abro aspas: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Está longe de nós aqui. E havia alguém cobrando Deus. Ô Senhor, vê se age na vida desse povo, que eu estou servindo sozinho, eu estou fazendo sozinho. Diga para ela venha me ajudar. Marta, irmãos, ela não só expressa frustração sobre o fato da irmã não estar ajudando ela. Ao invés de ajudá-la, a irmã está adorando, está na presença de Deus. Mas ela não só expressa a frustração, mas ela tenta, irmãos, colocar Jesus contra Maria. Já viu isso? Eu estou servindo, não, mas está apertado demais o serviço, Danila. Jesus, cai um raio na cabeça de Ana Célia. Jesus cutuca Ana Célia, por amor de Deus. Manda Ana Célia vir me ajudar. Faz alguma coisa, Senhor. Então a nossa frustração de estarmos nos preocupando com o outro, ou com a atitude do outro diante do Senhor, vai nos levar a querer colocar Jesus contra o outro, contra o irmão. Essa batalha não é nossa, irmãos. De quem é essa batalha? Do Espírito Santo de Deus. Não é por força, é pelo Espírito de Deus. E na família? Não é por força, é pelo Espírito de Deus. E no relacionamento conjugal? Não é por força, é pelo Espírito de Deus. Essa igreja não investe nos casais. Mentira. Locamos uma pousada, marcamos tudo, uma luta para poder lotar a pousada. Os casais não querem. Não, é caro. Até bônus a igreja deu. Até bônus. Para ver se diminui a despesa para os casais irem. Nós estamos adulando para poder abençoar as famílias, irmãos. Tem casais aí que não estão dando conta nem de olhar um para o outro. Brigados. Magoados. Se destruindo. Aí a igreja vai e faz uma programação para os casais. Diferente de tudo que já aconteceu até o momento. Nós nunca colocamos uma pousada para levar os casais para 2 dias. Lá, com piscina. Eita, já estou imaginando. Né? Com piscina, com café da manhã, com almoço, com jantar, com palestras, com pregação, com ministração. Ainda acha quem diga a igreja não investe.
Quem tem que investir é tu, infetético. Tu tem 30 anos de casado, tu nunca teve um momento especial com a sua esposa. Você nunca tirou a cobra do bolso para chamá-la para ir passar um final de semana em uma pousada, num jalapão da vida, sei lá, em tanto lugar que tem, aldeia do sol, da serra. Ainda fica dizendo, não vai, fica quieto, não critica não. Se você não vai, não impeça que eu ir. Não é assim que diz a música? Então, isso é o espírito de Marta. O espírito de Marta é o espírito de que se não der certo para mim, não dá certo para o outro. Tá pesado para mim. Manda o outro, Jesus. Vem aqui. Fica enchendo o saco até de Jesus com relação a isso. Não é por força, é pelo espírito. Hoje foi bênção, né, Marcelo? Conversamos lá, até sobre encontro de casais nós conversamos. Tem mais 2, né, Natália? Nayara. Tem mais 2. Não podemos nem divulgar ainda, porque não conseguimos o patrocínio, né? O do segundo semestre vai ser top das galáxias. Na beira do Araguaia, aquele pôr do sol, né? O Marcelo disse que já se encarregará com o Mauro de pegar os tucunarés para nós comer no molho, assado. Vai ser top. Mais top ainda vai ser o do ano que vem, que é longe, é lá no Goiás. Pancada. Então se coloca na brecha. Para de ser miserável, seu canguina. Tem uns homens canguina. Não investe na esposa, não investe na família. E quer ver as coisas acontecer. Não vai. Não vai acontecer. Deixa eu correr. Senão eu entro no negócio dos homens. Os homens é para domingo que vem. Ou eu estou falando de irmãos, né? Estou falando de membros da família que está criticando a gente para Jesus. Membros da família que estão incomodados com a nossa relação com Jesus, impondo sobre nossa vida um peso maior do que o devido. Essa pergunta, irmãos, carrega acusações sutis. Listo cada uma delas. Primeira acusação foi contra Jesus. O que é que Marta falou com Jesus? Não te importas? Olha a acusação. Quem é você para acusar Jesus? Sabia que tem gente culpando Deus da desgraça na família? Culpando Deus da desgraça no relacionamento conjugal. Culpando Deus sobre a criação dos filhos. Por quê? Porque terceirizou. Entregou para a igreja, entregou para a escola, entregou para o mundo, entregou para as amizades. Primeira pergunta, ou melhor dizendo, primeira acusação foi contra Jesus. De não te importa, Jesus. Quantas vezes vocês já disseram isso? Não te importa, Jesus, ver a minha filha perdida? Não te importa, Jesus, ver o meu filho nas drogas? Não te importa, Jesus, ver o meu filho preso? Não te importa, Jesus, ver o meu filho morto? Não te importa, Jesus? Que acusação você está fazendo para Jesus? Baseado no exemplo de Marta. Cuidado, a culpa não é de Jesus, a culpa é da família. A culpa é sua. Assuma, se posicione, busque ao Senhor, valorize aquilo que você não valorizou até o momento, que é a presença do Senhor, a dependência do Senhor. Segunda acusação, acusação contra Marta. Contra Marta foi dito, ela me deixou sozinha. Não te importa, Jesus, que Maria se comporte assim? Maria, tu me deixou sozinha, Maria. Essa semana foi uma semana um pouco agitada, agrotins. E algumas pessoas eu não conseguia atender via telefone, porque o sinal lá estava bravo, só pegava na hora que queria. Aí eu recebi um bocado dessas acusações. Esqueceu de mim, pastor? Não te preocupas, pastor? Me abandonou, meu amigo. 2, 3 dias que você fica, né, sem atender uma mensagem do celular, já vem as acusações. Olha, engraçado. O cara não perguntou o que é que eu passei nos últimos 22 dias, né? Que eu estou me recuperando de uma pneumonia. Mas ele tem coragem de cobrar. Acusações sutis, que mata o amigo, que mata a pessoa. Acusou a Jesus, acusou a irmã. E nós identificamos ainda nesse texto aqui uma ordem ao mestre. É assim que começa, presta atenção. Quando você começa a acusar a Jesus,
irmão, segura. Irmão, segura que vem merda. Segura que vem pancada. Quando você começa a acusar Jesus, o que vem depois? Você começa a dar ordem. Vocês conseguem perceber o que eu estou tentando transmitir para vocês? Marta, ela se posiciona, o quê? Cobrando de Jesus, né? Tu não te importa, Jesus, que minha irmã tenha me abandonado? Depois ela volta para a irmã e diz, você me abandonou. Depois o próximo passo foi dizer, Jesus, você tem que dizer para ela. Ela começa a dar ordem para Jesus, irmãos. Você tem que fazer. Você tem que abençoar. Você tem que curar. Você tem isso, você tem que aquilo. Ei, presta atenção com quem você está falando. Você está falando com Jesus, presta atenção. Marta não se deu conta disso. Ela disse, fala para ela, Jesus. Deu ordem para Jesus. Então quando a gente pede essa estribeira, irmãos, o erro de Marta, ela trouxe Jesus para a cozinha, quando ela deveria ter ido para a sala. Marta tentou levar Jesus para a cozinha, enquanto ela deveria ter ido para a sala. A sala era a presença. Eu quero te desafiar a pensar sobre isso. Para onde você tem levado Jesus na sua vida? Para onde você tem puxado Jesus para a sua vida, para a área da sua vida? O Senhor quer fazer um concerto contigo em uma área específica, mas você está querendo levar ele para outra área. O Senhor quer tratar do seu coração, da sua alma. O Senhor quer tratar da sua vida, da sua família, do seu relacionamento conjugal. Mas você está querendo levar ele para onde? Para a prosperidade, para as finanças. Você não está pronto. Você não está preparado para prosperar, se a sua família ainda não foi curada. E não vai haver prosperidade se você primeiro não arrumar a casa. Arruma a casa. E depois Deus vai te fazer prosperar. Não que Ele tenha interesse com sua prosperidade. Não, Ele tem interesse com a sua salvação. Ele tem interesse em te levar para o céu. Ele tem interesse que você se interesse pela cruz. Mas a prosperidade, irmãos, é uma consequência. Ela recebeu, irmãos, o convidado mais importante do universo, mas não discerniu o tempo certo entre o fazer e o aprender. Ela estava na presença do Altíssimo, na presença de Jesus, mas ela não conseguiu discernir. Era momento dela aprender, mas ela queria fazer. Talvez seja tempo de eu e você estarmos refletindo sobre isso. Será que nós estamos fazendo alguma coisa na nossa vida fora do tempo? Será que nós não precisamos aprender, nos habilitar, né, irmã Eliane? Nos habilitar primeiro para depois fazer? O José hoje, irmão, não sei se você, irmãos, eu aprendi tanto hoje. Todo mundo que eu conversei lá hoje ficou alguma coisa, né? E eu estou aqui lembrando, o José deu uma orientação lá, né? Ele está tirando carteira e tudo mais, e todo mundo sabe como é quem está tirando carteira, né, Zé? Fominha, que não pode ver um volante, já, não, agora é minha vez, agora é minha vez. E o Zé falou, não é bom não, tu tem que andar lá na autoescola, porque tu está em processo. Eu falei assim, Zé, estou em processo tirando a carteira, e se a polícia te pegar, você dirigindo sem habilitação, seu processo vai cair por terra. Então, segura o veneno, né? Tenha paciência. Na hora certa, você vai andar. Estou contando esse exemplo porque a gente não dá conta de esperar a hora certa. Ninguém, irmãos, ninguém. Essa semana eu estava lá no culto das mulheres. Depois peguei o Cos, coloquei no carro. O irmão Rogério. E fomos dar uma volta lá no Berta Vida. Depois eles voltamos, eu fiquei um pouco sentado. Não sei o que a Denise falou lá na pregação. Sei que o treinado estava animado, eu estava doido para entrar. Nós estávamos na porta, né? Denise estava pregando as mulheres da Peniel. E eu por um momento, irmãos, pensei assim, nossa, Deus é Deus. Ele prepara, irmãos, Ele nos prepara para momentos específicos de nossa vida. E a gente às vezes não se dá conta que é Deus preparando. A gente acha que é a gente. É porque eu vim de uma família boa. Não tem nada a ver com família boa. Falei hoje lá, né? Não é por nossa causa, é pela causa do Senhor. Não é por mim, é pelo Senhor. Não é por você, é pelo Senhor. Não é pela sua família, é pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Tudo o que acontece com a sua família é para o louvor da glória de Deus. Então Marta recebeu, irmãos, o convidado mais importante da terra no seu lar, na sua casa, mas ela não conseguiu discernir entre o fazer e o aprender. É tempo de aprender, irmãos. Nós não sabemos tudo. É tempo de aprender e não de fazer. O tempo atual, nós nos deparamos com muita gente querendo fazer sem saber. Querendo fazer sem antes ter aprendido. Tem gente querendo trocar o pneu com o carro andando. Não vai rolar, irmãos. Não vai rolar. Maria, falei de Marta, falar um pouco de Maria. Maria, irmãos, ela é intitulada nessa história como sendo a discípula que viu o invisível. Maria é intitulada como sendo a discípula que viu o invisível. Irmãos, eu tenho exercitado tanto. Muitos irmãos só viu a nossa cobertura agora. Não foi? Quem entra pelo estacionamento. Eu já tinha visto, eu e a Thaís, né, Thaís? Eu já tinha visto há muito tempo. Os irmãos não têm noção, irmão, do que é ser um pastor. É trabalhar a mentalidade de um grupo que se reúne a cada domingo, intitulado de um ministério, de uma igreja, fazer as pessoas sonhar e ver o invisível. Coisas que a gente consegue ver, sonhar, projetar, planejar em espírito e vender essa ideia. Mostrar, né, mover o coração dos irmãos. E pasmem, essa obra aí, Juraci sabe, Deus usou muito ímpio. Deus usou muito ímpio. Porque ele não conseguia usar crentes. Não pedi nada para ninguém, mas a oferta chegou. Ah, o pastor gosta de ficar mostrando a obra. É para mostrar. Porque Deus age quando a gente mostra. Mostrei o que nós estávamos fazendo. Manda o Pix da igreja aí, pastor. Mandei. Puf. O outro conta para o outro. Puf, vamos ajudar. Vamos ajudar. E a obra está sendo feita. Para o louvor da glória de Deus. Juraci, o pessoal da finança sabe que nós não tínhamos condição de fazer. Mas está feito. Falta pouca coisa, mas está feito. Então, eu falei do espírito de Marta e quero também falar do espírito de Maria. O espírito de Maria é o espírito de uma discípula, de uma crente que viu o invisível. E eu e você somos desafiados nesse lugar, nesse tempo, irmãos, a ver o invisível que Deus deseja fazer no seio de nossa família, no seio da nossa igreja e em nossa vida. Maria viu isso e nós também precisamos exercitar isso. Lucas 10, 39. Maria assentou-se aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Esse é o segredo. O que ela viu, irmãos? Maria, irmãos, ela discerniu o momento espiritual. O mestre estava ali e nada era mais importante. Maria viu o espiritual em meio ao material. E nada mais importava senão a razão de Jesus estar ali. Jesus está na vida da Igreja Batista Ebenezer. E isso é suficiente. Apesar do pastor, apesar dos defeitos do pastor, apesar dos defeitos dos crentes, Jesus está aqui, o que importa é isso. E Ele estando aqui, irmãos, Ele vai fazer, porque nós não fazemos nada. Quem faz é Ele. Hoje alguém disse para mim assim: pastor, o que o senhor precisar aqui, me ligue. Você tem o meu telefone? Falei, não tenho não, mas eu vou arrumar. Um homem que tem maquinário, condições de ser bênção na vida daquele rancho. Peguei ele pelo braço, andei nos 4 cantos do rancho. Aqui, ó, nós sonhamos com isso. Estou vendo aqui, ó, aqui vai ser o estacionamento, aqui vai ser o campo society, aqui vai ser a piscina, aqui vai ser a capela, aqui nós vamos ter chalés. Até chegar lá na beira do córrego. Aqui vai ter área, vai ter ar-condicionado. E o irmão olhou assim, irmãos. Eu senti que o irmão colocou fé.
Colocou fé que se nós tivermos condição a gente faz. Porque o que está nos faltando é condição. Porque se nós tivéssemos dinheiro, irmão, já tinha sido feito tudo. Se nós tivéssemos dinheiro, nós não estávamos mais nessa obra aqui, nós já tínhamos passado para outra. Então nós vamos do jeito que Deus toca, do jeito que Deus quer. Então ela viu o espiritual em meio ao material. Você está pegado só o que é material, só o que é palpável, só o que você tem. O Senhor perguntou a Moisés: o que é que você tem nas mãos? Ele diz: é um cajado. O Senhor diz: olha direito. Quando ele viu, era uma serpente. Pega a visão. Você não sabe o que você tem nas mãos. Você acha que é um cajado, mas o que você tem nas suas mãos, o que Deus já te deu, é um instrumento de Deus. Eu estou com um projeto arrojado no meu coração, irmãos. E todo mundo que eu conto lá na minha cidade me chama de louco. Todo mundo, eu falei, estou no caminho certo. Quando alguém te chamar de louco, quando você estiver fazendo alguma coisa para ser bênção na vida de alguém, pode saber, tu está no caminho certo. Então eu estou acreditando que eu estou no caminho certo, até que Deus me prove o contrário. Então Marta discerniu o momento espiritual, o mestre estava ali e nada mais importava. Jesus é comigo, irmãos, e nada mais importa. Diga isso no seu coração. Jesus é comigo e nada mais importa, e eu vou fazer e alcançar o que Ele projetou para eu alcançar. Eu vou fazer e realizar aquilo que Ele colocou para eu fazer, e pronto, Ele está comigo. Ele está comigo, Ele está com a igreja, Ele está com a sua família, Ele está com a minha família, e nós vamos alcançar o propósito de Deus em nossa vida. Não com o espírito de Marta, mas com o espírito de Maria. O espírito que vê o invisível. Eu olho para os meus filhos e vejo mulheres e homens de sucesso. Mulheres e homens de sucesso. Eu olho para o Felipe pequeno aqui e profetizo sobre a vida dele, de que ele vai ser um homem de Deus, que ele vai ser um instrumento de Deus. Eu olho para a Rebeca, eu olho para a Raquel, eu olho para a Júlia e vejo. Irmão, se você não conseguir ver isso sobre os seus filhos, é hora de você desistir do evangelho. É hora de você desistir, irmãos, porque é um engodo isso aqui. É um engodo. Todo domingo a gente está aqui pregando sobre fé, pregando, irmãos, sobre o que Deus pode fazer através da cruz, através do sangue que lá foi derramado, e eu não consegui projetar isso nos meus filhos, projetar isso, irmãos, pela fé naqueles que me cercam, naqueles que andam comigo. Ela não se prendeu, irmãos, ao esperado pela cultura, mas ao essencial do reino. Marta, irmãos, ela estava só cumprindo o que a cultura ensinou para ela. Ela estava cumprindo só aquilo, irmãos, que ela aprendeu. Marta, ela só estava tentando ser o melhor possível para com aqueles que estavam lhe visitando. Só que ela estava presa à cultura. Nós estamos presos aos nossos dogmas. A igreja católica tem um dogma. E os evangélicos? Falei para uma irmã hoje, falei, não, irmã, critico a igreja católica, mas a igreja evangélica tem um bocado de dogma, tem um bocado de besterol. Mas isso aqui tem que ser assim. Onde é que está escrito que tem que ser assim? Cadê a liberdade do Espírito Santo de Deus agir na vida da igreja, na vida dos crentes? Coloca Jesus dentro de uma caixa de sapatos, fica aí Jesus, dando ordem como Marta. Ele quer fazer, quem não quer fazer somos nós. Ele pode fazer, quem está atrapalhando somos nós. Ele quer realizar, nós é que atrapalhamos. Então na tradição judaica, sentar aos pés de alguém, irmãos, era a posição de um discípulo masculino. Olha a quebra de paradigma. Olha mais uma razão para a cultura condenar a mulher chamada Maria. Quem é que sentava aos pés para ser ensinado, discipulado? Homem. Mas ela não somou com isso, ela foi e se derramou aos pés de Jesus e disse: eu estou no lugar certo, é o lugar do alimento, é o lugar da provisão, é o lugar da cura, é o lugar do cuidado. Não pode não. Não, isso aqui é só para homem. Não, isso aqui é só para mulher. Tenho visto tanta mulher carregando carrinho aqui em nossas obras, e homens soltando pipa no ventilador. Quer fazer um mutirão? Chama as mulheres para passar vergonha nos homens. Agora chama os homens para ver. Luta, dificuldade. Aí você vai ficar, não, isso é serviço de homem. Não, mas se não tiver homem, a mulher faz. Por quê? Para vergonha dos homens. Já estou entrando nos homens de novo. Os homens é domingo que vem. Vamos, segura o veneno. Vamos para frente, que atrás vem gente.
Então, irmãos, Maria rompeu esse paradigma silenciosamente. Silenciosamente, não precisou soltar foguete. Ela foi e fez. Ela foi e fez silenciosamente. E a Bíblia diz que Jesus aprovou. Tinha regras, tinha cultura. Ela quebrou o paradigma e Jesus diz: é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Alguém que valorize a minha presença. O verdadeiro discernimento, irmãos, é saber quando parar tudo e ouvir Jesus. Tem alguma coisa na vida que você tem que parar? Faça esse exercício. Tem alguma agenda minha que está me impedindo de ouvir Jesus? A minha correria está me impedindo. Sabe qual é a pergunta que mais me fazem? Rapaz, e a igreja? Falei, está na benção. Como? Não sei, vai lá. Tem gente que não dá conta de fazer mais do que uma coisa. Tem gente que não dá conta de parar. Maria nos deixou esse exemplo. O verdadeiro discernimento é saber quando parar tudo e ouvir Jesus. Diz que tinha um grupo de irmãos aqui na igreja reclamando, de minha ausência na igreja. Já tem 5 meses que eu mudei minha agenda. Não sei quantos perceberam. Os pastores estão até preocupados que eu não deixo mais os pastores pregar. Não sei quantos perceberam, Domingo de manhã é o pastor, domingo à noite é o pastor. Agora ninguém fala. Não vejo ninguém falar: nossa, mas o pastor agora está presente na igreja. O pastor mudou a agenda. O pastor não está mais viajando, salvo algumas situações como essa agora do dia 6. Aí a pergunta que fica é, irmãos, para que denegrir a imagem do pastor? O pastor estava para tomar uma decisão: deixar o ministério ou mudar de serviço. Orei ao Senhor. E antes que eu deixasse o ministério da Ebenezer, o Senhor me fez uma reviravolta na minha vida. Me tirou de um lugar, me colocou em outro, aonde agora eu tenho mais condições de estar acompanhando a vida da igreja. O verdadeiro discernimento é saber quando parar e ouvir Jesus. Eu quero confessar, finalizando aqui, que eu não ouço críticas. Eu não ouço irmãos insatisfeitos. Eu ouço Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. E é com ele que eu vou andar para todo sempre. Terminando, o que está nas entrelinhas de tudo isso que eu falei até o momento aos irmãos? Primeiro, Maria não responde a Marta. Vocês perceberam? Vocês viram no texto alguma vez Maria respondendo a Marta? Não respondeu. Marta criticou a ela, criticou a Jesus, colocou Jesus contra ela, mas ela não responde. Segunda coisa, Maria não discute. Ela não respondeu a Marta, e ela não discutiu com Marta, e ela não discutiu o fato de terem apontado o dedo para ela, dizendo que ela havia escolhido a posição errada, porque ela sabia que ela estava no caminho certo. Apenas permanece aos pés do Senhor. E é isso que eu quero. E essa é a minha oração, que você queira isso também. Queira somente permanecer aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Seu silêncio fala mais do que 1000 palavras. O meu silêncio, o silêncio de Maria, o seu silêncio diante de todas essas acusações e coisas outras que aconteceu no seio de sua família, ela fala mais do que 1000 palavras. E destaco: intimidade, humildade, discernimento e coragem espiritual. Essa era a marca registrada de Maria. Intimidade com Deus, humildade diante das atrocidades, das coisas que aconteciam, discernimento, saber o que está acontecendo, saber até onde ir, e coragem espiritual. Isso eu tenho. E você é desafiado também a ter. Não temos medo de enfrentar nenhum desafio.
Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está na minha casa, maior é o que está na minha família, maior é o que está na minha vida do que é o que está no mundo. E nós vamos vencer, para o louvor da glória de Deus. Nós vamos passar pelo estreito de Jeová, nós vamos passar pela prova, dando glórias a Deus. Ela sabia, irmãos, que a presença de Jesus exigia atenção total. Era a conclusão de Maria. A presença de Jesus em nossa vida requer de nós atenção total ao que Ele fala, a todas as suas manifestações diante de nós. Aplicação pessoal. Você tem parado para ouvir Jesus? Ou será que a igreja vai ter que fazer um retiro, esconder seu celular? Você já sabe o que tem que fazer, ué. O celular está te atrapalhando? Quebra esse bendito. Quer ver se você tem coragem? O celular está te atrapalhando? Quebra ele. Tem coragem? Então vai continuar escravo. Quebra esse altar da sua vida. Tudo que te atrapalha, quebra. Pastor Jack disse que o cara chegou para aconselhar ele. Pastor Jack, não sei o que, eu não estou dando conta, não sei do que. Ele falou, me dá seu notebook aí. Aí o pastor Jack falou, vou quebrar. Não, pastor, pelo amor de Deus, é 5.000 o notebook. Mas ele está te levando para o inferno. Se você não tiver coragem, irmão, de quebrar os altares, só lamento informar. Meu papel é dizer isso para você, vai continuar sofrendo. Então qualquer coisa que é um empecilho entre você e Deus tem que ser tirado da sua vida, tem que ser quebrado, tem que ser destruído. Agora, para que isso aconteça, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Você está tentando provar algo para os outros? Marta estava querendo provar alguma coisa para Jesus, o quê? Que ela era dedicada. Ela era dedicada, estava cumprindo a cultura, estava cumprindo a lei, estava cumprindo os desígnios, estava cumprindo tudo. Mas abrindo mão da presença. Abrindo mão da presença, abrindo mão do cuidado de Deus sobre a vida dela. Precisando Jesus chamar a sua atenção. Ele diz, olha, Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Se você escolher, meu irmão, minha irmã, a melhor parte, se a sua família escolher a melhor parte, não será tirado de vocês a melhor parte com Jesus. Ela sabia, irmãos, Maria sabia que a presença de Jesus exige atenção total. Esteja atento, ligado, águia, abra a capa do olho, esteja firme, firmado. Em vez de discernir, ou melhor, em vez de discutir com Marta, você tem permanecido com o mestre? Tem briga lá? O diabo lá em casa, irmãos, começou a se andar, foi cedo. Os homens de plantão, nossa reuniãozinha de hoje à tarde, né? Vamos entregar o carneiro? Como é que o carneiro falou, Marcelo? Só muda o endereço. O diabo amanhece cedo, tocando terror. Se o diabo não estiver tocando terror na sua vida, irmão, abre a capa do olho. Não, mas minha vida está beleza. Cuidado. Cuidado, se o diabo não está te atacando é porque você está fazendo a vontade dele. Sei não. Avalie isso. Avalie isso. Então o diabo ele amanhece dizendo, aonde eu vou pegar o pastor Ney hoje? Duvida? Aonde eu vou pegar o Mauro hoje? Aonde eu vou pegar o Marcão? Aonde eu vou puxar o cordão? Aonde eu vou envergonhar ele diante da família dele? Irmãos, é cilada. Cilada do inimigo. Cilada do inimigo. Em vez de discutir com Marta, você tem que permanecer com o mestre. Permaneça com o mestre, só isso. Maria nos ensina, irmãos, o segredo de que o segredo não está em fazer muito, mas em estar no lugar certo. Não se preocupe em fazer muito, não. Só esteja no lugar certo. Qual é o lugar certo, pastor? O lugar certo é aos pés do Salvador. O lugar certo, irmãos, é aos pés de Jesus. O lugar certo é com Deus.
Jesus, irmãos, Ele é o mestre da prioridade. E nós temos que entender isso. Jesus não critica o serviço de Marta, percebe isso? Ele não critica o fato de Marta estar apegada a tanto serviço, mas ele disciplina, dizendo a ela que a motivação dela era errada. Não é pecado servir demasiadamente a obra do Senhor. O pecado, irmãos, está em que a sua motivação seja errada. Você está fazendo alguma coisa para que os outros vejam, você está fazendo alguma coisa para que as pessoas vejam o quanto você é dedicada. Não precisa isso, o Senhor já te conhece. Ele sabe quem você é, Ele sabe do seu potencial. Marta, Marta, foi o que Ele diz: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. O tom, irmãos, é pessoal. Toda vez que você ouvir alguém, ou no texto bíblico, dizendo: Marta, Marta. Ouviu isso sobre outro personagem? Abraão, Abraão. Isso é tom de intimidade, irmãos. Lúcia, Lúcia, né? Então, quem faz essa tonalidade e essa questão de repetição, demonstra o quê? Intimidade com a pessoa. Então, quando Jesus diz para Marta: Marta, Marta, tu andas preocupada com muita coisa. Jesus está dizendo da intimidade, do carinho que Ele tem para com Marta, e de que Ele não apenas quer repreendê-la, mas quer que ela entenda que a melhor parte é estar com Ele, dependente dEle e vivendo para o louvor da glória dEle. E esse, irmãos, também deve ser o nosso caminho. Um tom pessoal e compassivo. Jesus, irmãos, Ele quer tempo antes do serviço. Pegue essa visão, pratique isso na sua vida durante a semana. Jesus, antes de querer o seu serviço, Ele quer o seu tempo, a sua dedicação. Há um contraste profundo dessas duas irmãs, das quais hoje nós estamos trabalhando. Marta fez o esperado pela cultura, enquanto Maria fez o que era esperado pelo reino. Você tem discernimento suficiente para entender isso? Onde a cultura evangélica lhe direciona para um comportamento, e enquanto o reino te direciona para outro. Marta estava certa na hora errada. Maria parecia errada, mas estava no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você é lembrado por quanto serve, mas será que é conhecido no céu pelo quanto se senta? Você é reconhecido aqui pelo seu serviço. Tem até o hino que diz, 410, no serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e dedicado. Tudo quanto tenho no serviço gastarei. Você está mais parecido com Marta ou com Maria? Qual das duas irmãs você se identifica mais? Seu ministério tem te afastado do mestre? Que pergunta poderosa é essa? O teu ministério, os teus afazeres no reino de Deus, tem te afastado do mestre? Você fala muito sobre Jesus, mas ouve pouco sobre Jesus? Hoje, uma pessoa veio à igreja para falar comigo antes do culto. Crente. Ela disse: eu não vou ficar para o culto não, porque eu tenho um bocado de coisa para fazer. Eu olhei assim, mano, deu vontade de dar uma pastoral, sabe? Aí eu lembrei, não é por força, é pelo Espírito. Eu falei: moço, mas que compromisso é esse? Uma hora dessa, passou o dia todinho. Falei: eu não te vi lá no almoço. O que é que não foi nesse compromisso na hora do almoço? Por que não foi resolver isso lá? Mas deixa para lá. Você fala muito sobre Jesus, mas ouve pouco sobre Jesus. Talvez essa seja a razão da sua vida de evangélico
não fazer sentido e não surtir efeito na vida da sua família e daqueles que estão à sua volta. Porque é só gogó. Você só fala. Você não ouve. Você não tem tempo para ouvir Jesus. Você não tem tempo para Jesus lhe capacitar, né, lhe colocar na brecha para fazer as coisas. Porque tu só fala, como se conhecesse Jesus na intimidade. Mas se você for torcido, não sai nada de Jesus. Tem crente que se você torcer, você passa na prensa, no moinho, não sai nada de Jesus. Só sai o eu mesmo, né? Precisamos, irmãos, parar com esse ativismo evangélico, esse evangelication, né? Como diz, é muito ativismo e pouca ação concreta do ponto de vista da dependência. Quantas vezes nós estamos como Marta, cheios de ministério, mas vazios de comunhão? Cheio de ministério e vazio de comunhão. Praticamente não foi ninguém da liderança da igreja para o almoço da comunhão. Olha o paradoxo. O almoço da comunhão da igreja. Poucos ministros, poucos líderes. Se todos os líderes da igreja com ministério e com cargos tivessem ido, tinha dado o dobro de gente que tinha lá no nosso almoço. É disso que eu estou falando. Quantas vezes estamos como Marta, cheio de ministério, mas vazio de comunhão? Nós temos ministério na igreja, mas nós não temos comunhão com a igreja. E o dia que a igreja promove uma comunhão, você não vai. Do que adianta ter o ministério e não conseguir ter comunhão? É algo a se pensar. Estou terminando de verdade agora. Maria nos ensina que o melhor lugar da vida cristã é aos pés de Jesus. A espiritualidade madura equilibra serviço ativo, Marta, com a adoração contemplativa de Maria, mas na ordem certa. Nenhuma delas estava errado, como alguns pregadores colocam. Mas é apenas colocar a atitude delas em nossas atitudes no momento certo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A hora de se afastar, a hora de se aproximar, a hora de sorrir, a hora de chorar, a hora de trabalhar e a hora também de descansar. É simples. O texto de Lucas capítulo 10, de 38 a 42, não condena o serviço, a diaconia, mas denuncia a ansiedade que nos rouba a presença de Deus. A nossa ansiedade em fazer as coisas para Deus e às vezes sem Deus nos impede, nos rouba a presença de Deus. Jesus mostra, irmãos, que a comunhão ela precede a missão e que a intimidade com Ele é a boa parte que ninguém pode tirar. Antes de levantar a mão para servir no reino de Deus, ao Senhor de toda glória, dobre o joelho para ouvir Jesus. Servir sem ouvir altera a ordem. Então o desafio é, antes de tomar uma decisão de levantar as mãos para servir, dobre o joelho para ouvir. O Senhor não vai usar quem não tem disposição de ouvir. Você pode até fazer as coisas para o Senhor, mas se você não fizer ouvindo e dependendo dEle, você não vai fazer do jeito que Ele espera. O mundo, irmãos, precisa de mais Marias, que consegue ver o invisível. Gente que escuta, gente que ama, gente que entende e só depois levanta para servir com propósito. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nossas famílias e de nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor.